Oi, gente, tudo bem com vocês? Peço perdão pela minha voz, mas é o que a gente tá tendo no momento. Ou eu vim aqui desse jeito falar com vocês, ou não teríamos vídeo. Eu tô com sinusite, enfim, e estou sendo medicada. Então eu estou melhorando, minha voz já esteve bem pior. Eu espero que vocês entendam e que isso não prejudique a qualidade do vídeo. Então é isso, gente. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de caso criminal. Eu espero que todos vocês que estão me assistindo estejam bem. E hoje eu escolhi um caso que eu não conhecia. Eu acabei vindo a conhecer quando fui pesquisar algum caso para trazer aqui para vocês. E eu espero que vocês gostem da forma que eu vou contar ele para vocês. Peço que vocês deixem a curtida de vocês aqui embaixo, que me ajuda bastante na divulgação do canal. Comentem o que acharam do vídeo, comentem sugestões de vídeo que vocês querem ver por aqui também. Peço que vocês também se inscrevam. Eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então toda inscrição ela é muito importante e muito bem-vinda. E eu ficaria muito agradecida pela ajuda de vocês pra bater essa meta. Então é isso, gente. Eu vou rodar a vinheta e a gente começa o vídeo de hoje. Isso que eu vou contar pra vocês se passou no ano de 1937 em São Paulo. Era então uma das esquinas das ruas mais movimentadas ali da região, né, de São Paulo. E é um castelo, uma construção havia sido erguida ali. E essa construção ela era no estilo da arquitetura francesa. As torres em estilo francês elas escondiam uma tragédia criminal horrível. A gente está falando de um cenário no qual a gente vai ter 3 corpos, 2 armas e um laudo que não faz sentido até hoje. Teria sido uma briga entre os irmãos que moravam naquela casa ou uma execução planejada? A gente vai mergulhar um pouquinho então nos arquivos e nos mistérios do caso do crime do Castelinho da Rua APA. De personagens envolvidos, a gente vai ter a Dona Maria Cândida dos Reis, de 73 anos de idade. Ela era matriarca, era uma socialite, uma pessoa bem influente. A gente vai ter Álvaro César dos Reis, que é um dos irmãos, né, que tinha 45 anos de idade. Ele era advogado, boêmio, recordista de patinação e ele adorava a vida noturna. E a gente vai ter o Armando César dos Reis, de 43 anos de idade, que era o filho mais novo. Também era advogado e ele era o perfil totalmente oposto do seu irmão. Ele era sério e focado nas finanças da família. O cenário era o seguinte: esse local, o Castelinho, ele não era apenas uma residência. Ele era o escritório de advocacia da família. Eles eram proprietários do Cine Broadway. Esse Cine Broadway, basicamente, é nada mais nada menos que um cinema muito importante que teve lá em São Paulo, que ficava localizado na Avenida São João. O conflito que a gente tem nesse momento ali, então, na família, é após a morte do pai. O Dr. Virgílio vai vir a falecer, e aí, então, os filhos vão começar a disputar, porque o Armando era quem administrava e cuidava das finanças da família, e ele queria manter o cinema, fazer a manutenção e deixar o cinema funcionando ali. Já o Álvaro, ele queria transformar o cinema num palácio no gelo, num ringue de patinação. E o Armando era totalmente contra, então isso acabou gerando uma disputa e uma luta ali muito cruel entre os irmãos. E infelizmente o resultado disso tudo foi trágico. O cenário então que a gente vai ter vai ser uma noite chuvosa do dia 12 de maio de 1937 em São Paulo. Aí a Maria Cândida vai acabar de jantar, a mãe, né? E aí os seus filhos vão chegar em casa, eles vão chegar mais tarde. É dito pelos vizinhos que eles escutaram barulhos de uma discussão muito acalorada vindo ali da casa. E aí depois eles escutam sons de disparos. A polícia então chega e se depara na cena do crime ali com 3 corpos. O da Dona Maria Cândida, ele foi ceifado ali, né? Sua vida foi tirada quando ela tentava apartar e separar os filhos para que parassem de brigar. E foi achado 2 armas no cenário ali do crime. Uma pistola Mauser, que era do Álvaro, e um revólver. A gente vai ter aqui a tese da polícia versus a realidade. A tese da polícia era de que Álvaro, ele estava num surto de neurastenia, que basicamente seria um transtorno psicológico que se caracteriza pelo esgotamento físico e mental. Muitas vezes é descrito como fraqueza dos nervos. E aí, então, ele estaria sofrendo disso por causa de dívidas. Teria matado a mãe, o irmão e depois teria se matado com 2 tiros no peito. A gente tem algumas contradições. Um suicídio impossível, porque o Álvaro ele teria se suicidado supostamente, então, com 2 tiros no coração. Os médicos legistas, eles afirmam que isso é quase impossível, mecanicamente falando, né, com a arma que tinha sido utilizada. Tinha a pólvora nas mãos.
O laudo do laboratório apontou que tinha pólvora nas mãos do Álvaro, mas o gabinete médico legal apontou pólvora nas mãos do Armando. É dito também que se desconfia de ter uma quarta pessoa ali, porque o laudo oficial ignorou que a Maria Cândida tinha sido atingida por 4 tiros, sendo que alguns eram de calibres diferentes dos encontrados com os das armas dos irmãos ali. E dos calibres que tinham sido supostamente, né, responsáveis por balear os irmãos também. As armas, elas não batiam, as balas eram diferentes. Isso sugere que se teria então um terceiro atirador. Tem também o mistério do telefone. O Álvaro, ele estava com a namorada e não pretendia ir no Castelinho naquela noite, mas alguma coisa fez com que ele fosse pra lá. Ele acabou recebendo um telefonema misterioso, urgente, que atraiu ele pra morte. Então isso tudo é muito estranho e as coisas não batem, a conta não fecha. Então é um caso considerado muito enigmático, um dos mais enigmáticos da história ali, né, criminal brasileira. E é bem complicado porque são vários pontos, várias lacunas que a gente não tem resposta. De teorias e lendas, a gente vai ter a teoria da execução, que algumas pessoas interessadas no patrimônio da família, de repente, poderiam ter aproveitado a briga dos irmãos para eliminar eles, para poder, obviamente, ficar com o dinheiro todo depois, né? Geralmente se faz bastante coisa quando tem dinheiro envolvido, né? Os limites, eles não existem mais, a humanidade, ela some, e aí as pessoas, infelizmente, deixam o orgulho subir a cabeça e elas saem de si e fazem coisas horríveis. A gente vai ter o livro da Leda Kiel, que é a sobrinha neta da família. Ela fez um livro chamado Crime do Castelinho. No livro dela, ela vai ter várias contestações. Ela vai apontar falhas no laudo médico, né, do ML, porque na narrativa deles, eles falavam de um fratricídio, que é um termo que eu também não conhecia, mas ele é usado para designar o ato do irmão matar o seu próprio irmão ou sua própria irmã. E aí a narrativa deles falava de um fratricídio seguido de um suicídio, né? E ela, no livro, então, diz que essa narrativa pode estar errada. No livro também vai ser explorada a vida da família, a história das pessoas envolvidas, da Maria Cândida, dos irmãos. O objetivo dela ao escrever é separar o que realmente aconteceu ali, né? Os fatos dos mitos e das lendas que foram surgindo depois, para que realmente se entenda que aquilo ali foi palco de um crime. Ela também, com isso, quer que se tenha respostas para as dúvidas que se tiveram naquela época e estão em aberto até hoje. Eles querem separar, para que não pensem que aquele local ali é um local mal assombrado, e sim que foi palco de um crime cruel e trágico, e não um local de coisas sobrenaturais, de que tem que estar envolvido em lendas urbanas. Foi sim algo real que aconteceu ali. Essa parte das lendas ali principalmente se dá porque o Castelinho, ele é um local que ele ficou abandonado por décadas. E as pessoas relatam ver vultos e várias coisas estranhas, sobrenaturais, como se ele fosse realmente um local mal assombrado. Então circulam boatos de coisas de outro plano que acontecem ali. Mas o objetivo dela ao escrever o livro, inclusive, é separar isso para que as pessoas consigam enxergar de outra forma, vamos dizer assim. O prédio do Castelinho, ele foi restaurado, o seu processo de restauração acabou em 2017 e ele se tornou local para uma ONG utilizar ali, e ali são atendidas pessoas em vulnerabilidade social. Então o que restou foi uma mansão, uma construção, né, restaurada e uma história em pedaços. O que vocês acham? Vocês acreditam nas teorias da polícia? Vocês acham que teve um terceiro atirador naquela noite e ainda não foi identificado? Ou a pessoa conseguiu, simplesmente não deixou vestígios e aí não conseguiram ir atrás dela? Porque em 1937 a gente tem que lembrar, as tecnologias para identificação de suspeitos e qualquer coisa do tipo não eram tão avançadas quanto as que a gente tem hoje. A gente tem muito mais coisas que envolvem DNA e coisas muito mais precisas que são utilizadas atualmente. Em 1937 não se tinha tudo isso. Então pode ser que foram falta de recursos para se chegar à identificação de alguém, de uma terceira pessoa envolvida, né, nos tiros ali. É isso, gente. Esse foi o caso. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei pra vocês. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!